Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Olha, hoje a gente vai de uma fórmula um pouco mais complexa. Essa fórmula se chama soma-si. Mas antes de entrar nessa fórmula, eu gostaria de contextualizar para vocês. O que que acontece? Eu montei aqui uma tabela de resenha. Essa tabela foi uma ideia minha de uns amigos meus, né? A gente quer fazer uma resenha, só que é, a gente definiu ali que cada um tinha que contribuir R$ 20, né? R$ 20 para a gente fazer essa resenha valer a pena. Só que tem um ponto: algumas pessoas apenas que pagaram, outras ainda estão pendente com a gente. Veja que inclusive a minha pessoa, né? Mas isso a gente deixa para outro caso. Bom, o que eu quero saber é o seguinte: já que a data da resenha está chegando e eu preciso agilizar os preparativos para essa resenha, eu quero saber quanto que já foi pago. Eu poderia fazer isso de duas formas. Eu poderia clicar em cada um desses valores que já foram pagos e fazer a soma deles, saber quanto que foi somado. Mas só que isso ia demorar um pouco. E se a tabela fosse um pouco maior, eu ia demorar uma eternidade. Então, para isso, eu posso utilizar a fórmula de soma-si. Como funciona a fórmula de soma-si? Vou contextualizar aqui para vocês. Existe a forma soma, a fórmula soma. Essa fórmula, ela serve para somar. Soma tudo aquilo que eu selecionar. Beleza. Só que eu não quero somar tudo isso aqui. Eu quero somar somente aquilo que foi pago. E para isso existe o soma-se. O soma-se era como se eu falasse com o Excel da seguinte forma: Excel, eu só quero somar se tiver o PG na frente, se tiver o critério de pago nessa seleção minha, beleza? E é dessa forma que a gente vai trabalhar com o soma-se. Para poder fazer o cálculo do soma-se, essa fórmula vai ser dividida em três passos. O primeiro deles, intervalo de critério. O critério, como eu disse, vai ser o pago, né? Se é o pago, eu vou selecionar como intervalo de critério a coluna que possui o pago escrito. Beleza? É isso. O critério, como eu já disse antes, vai ser o pago. Eu utilizo ele para saber quanto que foi pago, certo? E o intervalo de soma. O intervalo de soma é selecionar a coluna que possui os números que eu quero somar. É isso. Então vamos lá para a prática. Como que vai ser essa fórmula? Como que a gente vai digitar ela? Igual, soma-se, não esqueçam do igual, porque é uma fórmula, certo? Abro parênteses. Primeiro primeira parte que eu tenho que preencher, né? Primeiro termo que eu tenho que preencher, intervalo de critério. O intervalo de critério vai ser a coluna onde está escrito o PG, o pago, ou seja, eu vou clicar e arrastar selecionando todas as células que eu quero que esteja nesse meu intervalo. Nesse caso, da C3 até a C14. Insiro o ponto e vírgula e agora eu tenho que estabelecer qual que é o critério que eu vou utilizar. O critério é o pago. Então eu vou clicar em alguma dessas células, qualquer uma, que estiver escrito PG, beleza? Cliquei em uma, ok. Pressiono ponto e vírgula novamente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher o termo intervalo de soma. O intervalo de soma é você selecionar a coluna que possui os números que você quer somar. Só isso. Então eu vou clicar da B3, que é o meu primeiro valor, até a B14, que é meu último valor. Beleza? Fiz isso, selecionei todos os valores que eu desejo que a fórmula procure. E aí eu fecho parênteses. Então, basicamente, eu estou falando para o Excel o seguinte: Excel, no intervalo do critério, né, nesse primeiro intervalo que eu selecionei, que foi da C3 até a C14, eu quero que você procure todas as células que estão com a palavra pago. O conteúdo que está na C5 é a palavra pago, então eu quero que você procure para mim tudo que está com a palavra pago e retorne somando somente aquilo, somente aquele valor que estiver na frente das palavras pago. E aí você soma isso para mim e me dá como resultado, beleza? O Excel fala, beleza. Então aperto Enter, o Excel faz essa operação toda e eu descubro que até o momento foram pagos R$ 120, ok? É isso que a fórmula soma-se traz para a gente. Então, se esse conteúdo ajudou a vocês, fico muito feliz. Gostaria que vocês comentassem, trazendo todas as suas dúvidas ou sugestões que vocês tenham, ok? E não deixem de acompanhar
com as postagens que a gente está sempre realizando lá no meu perfil no Instagram. Beleza? Um abraço.